3 dicas práticas, simples e não óbvias que vão te ajudar a começar seu hábito de leitura. Que essas dicas que estão aqui e tudo que eu vou falar, eu peguei 100% da minha experiência, tá? Eu ainda tô criando esse hábito e eu tô falando algumas coisas que eu percebi da minha autoconsciência que acabam me atrapalhando ou que acabam me ajudando a continuar lendo e eu vou falar aqui tudo pra vocês. Então a primeira dica que funciona muito pra mim, muito mesmo, é ler com a mentalidade de tentar prever o que vai acontecer. Cara, quando eu comecei a fazer isso, foi um impacto muito grande, porque eu nunca tinha feito isso antes. Comecei a ter esse hábito nas aulas. Tipo, eu assistia uma aula e eu meio que tentava prever o que o professor ia falar. Ou um filme, eu assistia um filme e eu tentava prever o que ia acontecer. Eu me sentia bem, sabe? Quando eu acertava o que ia acontecer, eu falava, cara, eu acertei. Então eu começava a prestar muita atenção nas coisas pra poder tentar acertar. E isso me forçava muito a prestar muita atenção no que estava acontecendo para eu poder deduzir o que ia acontecer depois. Uma história que eu vi, que é de Shingeki no Kyojin, de Attack on Titan, e tem aquele plot twist, né, dos traidores. Eu não vou nem dar spoiler aqui. Quando eu vi aquilo, quando assisti, eu acho que eu tinha uns 15 anos quando assisti, eu fiquei muito chateada porque eu não consegui perceber, sabe? E desde então eu tento sempre prever o que vai acontecer, porque eu sempre acho que vai ter algum plot twist. E aí eu comecei a fazer isso tanto nas aulas que eu assistia, eu tentava sempre prever o que o professor ia falar, eu tentava deduzir o que ia acontecer. E quando eu trouxe isso pros livros, mudou completamente a minha experiência de ler, porque agora eu leio prestando muito mais atenção para poder entender e tentar, pô, será que vai acontecer isso? Pô, se aconteceu isso, isso e isso, talvez aconteça aquilo, é uma possibilidade. Cara, não importa se você errar ou não, só de você ter feito esforço já vai ter feito você entender muito mais do que se você não tivesse feito esse esforço. E essa mentalidade, ela além de te deixar muito atento, ela vai fazer com que a história mesmo fique muito mais interessante, que você se sinta muito mais motivado pra ler, porque você vai falar, poxa, tô entendendo, poxa, tô dentro, tô raciocinando, tô aqui, tá ligado? Poxa, aí quando você acerta, poxa, meu esforço não foi em vão. E lógico que isso não acontece da noite pro dia, né? Você vai ter que primeiro pegar um livro mais simples, uma história mais simples, ou até um livro técnico mais simples, ou uma aula mais simples. Terminando o raciocínio aqui, quanto mais você entender, quanto mais você sentir que você tá dentro daquela história, que você tá dentro daquele conteúdo, quanto mais engajado você tiver, cara, mais fácil vai ser pra você continuar lendo, mais fácil vai ser pra você continuar a aula, mais fácil vai ser pra você continuar qualquer coisa que você está fazendo, se você vê que o seu esforço pra entender tá te dando resultados. Então, a segunda dica é um pouco contraditória com a primeira, mas ela ajuda demais, principalmente para as pessoas que são muito perfeccionistas e querem entender tudo que tá acontecendo perfeitamente. Não tenta entender tudo. E, tipo, isso pode parecer muito contraditório. Pô, você falou que eu tinha que entender tudo pra eu permanecer engajado, tinha que entender tudo pra eu permanecer motivado, pra eu continuar lendo. Só que, às vezes, tem coisas que não é pra você entender naquele momento. Então, você fica um pouco confuso com aquilo que você tá lendo, você fala, cara, não tô entendendo, cara, tô fora. Aí você fica desmotivado, né? Porque é o contrário. Só que tem coisas que você só pode entender mais pra frente. Isso tanto se o livro explicar ou se o livro não explicar. Por exemplo, eu tô aqui vendo um livro de ficção e aí ele conta uma história, poxa, eu não entendi nada. Aí mais pra frente ele explica, ok, mesmo que eu me senti meio deslocada ali, ele explicou e eu continuei engajada na história, foi só um detalhe. Já o outro caso, tem aquele trecho ali, não entendi, fiquei confusa. Poxa, o livro não explicou. Mas tá tudo bem, cara. Às vezes não é o seu momento pra entender, entende? Às vezes você tem que treinar um pouco mais, ler um pouco mais, e aí você vai reler esse livro de novo no futuro e você vai entender. Então não tenta ficar entendendo tudo, porque isso é impossível, tá? Ninguém vai conseguir entender tudo de um livro 100%, só uma pessoa, cara, que já tá lendo há muitos anos. Então não se cobre tanto quanto é isso. Pra você criar esse hábito de ler, é importante que não seja um livro pesado, seja um livro mais leve, um livro mais fácil de ler, um livro mais fácil de entender, que aí você vai se sentir mais motivado. Mas mesmo assim, não fique chateado ou frustrado se você não estiver entendendo tudo, tá? Isso é normal, isso é natural. E muitas das vezes você vai entender depois. O mesmo livro explicando ou ele não. Você vai conseguir entender depois. Tipo, na minha experiência, eu sempre tentei ler, eu sempre tentei começar esse hábito, mas eu nunca consegui. E eu tô tentando de novo. Tipo, eu sempre tentei ler livros muito mais fáceis. E aí eu conseguia de boa. Mas quando eu pegava um livro mais difícil, tipo, eu peguei Meditações de Marco Aurélio em 2022. Eu tinha uns 16 anos. E eu não lia nada. Cara, eu não consegui ler
10 páginas. Eu parei, eu falei, cara, não tô entendendo nada. Eu tô ansiosa pra poder ler esse livro daqui a alguns meses, pra eu tentar ver tudo que eu perdi. Às vezes é tipo um nível, tá ligado? Você não tá no nível suficiente pra conseguir entender aquela leitura. Você tem que ir construindo isso. Depois de ter me frustrado, já que eu não consegui ler aquele livro que já tinha uma linguagem bem mais avançada e um tipo de texto que eu já não conseguia entender, eu falei, cara, vou ler uns livros mais básicos. E aí eu li uns livros mais bobinhos assim, e esse ano eu decidi que eu vou ler algo mais complexo, algo mais estruturado, entendi? Eu tô lendo esse livro agora. Esse é o livro que eu tô lendo, Duna, e ele é um livro de ficção científica que já tem uma linguagem mais avançada, já tem um vocabulário mais complicado, mais complexo, e mesmo assim eu tô conseguindo acompanhar. Eu tô entendendo tudo? Lógico que não. Esse livro é bastante complicado, na verdade, de você entender, de você se localizar ali na história, no universo, do que tá acontecendo. Eu decidi comprar ele depois de ter assistido os 2 filmes, e eu usei essa mentalidade da primeira dica, de tentar prever o que tava acontecendo, e a segunda também, de tá tudo bem se eu não entender. Eu usei essa mentalidade, cara, eu fiquei apaixonada pelo universo e decidi que eu ia comprar o livro. Então também friso a importância de você escolher um assunto que você gosta quando você tá tentando construir esse hábito ainda. As partes mais importantes dessa dica é você aceitar que você não sabe, mas que você tenha na consciência aquilo que você não entendeu. Se você só lê assim no automático, eu não entendi isso, não entendi isso, tudo bem, não entendi isso, tudo bem, vai chegar um momento do livro que você não vai ter entendido nada, ele vai estar falando de uma situação e você não vai estar entendendo nada do que está acontecendo e você vai simplesmente largar o livro, vai parar de ler, você não está errado, você deveria fazer isso mesmo, acho que você deveria começar tudo de novo com mais atenção. Por isso é importante que quando você não entende algo, você fique com isso na cabeça ou você até pode anotar. E a última coisa que eu queria falar sobre essa segunda dica é que o prazer de ler tá em você entrar e viver outro universo. Você entra no livro. E o prazer não tá em tentar entender tudo igual um maníaco, sabe? Você só tá ali pra criar o seu hábito, pra você conseguir melhorar nisso, pra você talvez ficar menos no celular, ou pra você conseguir estudar melhor, ou pra você descansar, ou porque você simplesmente quer criar esse hábito, porque você quer ter mais cultura. E é isso, você não precisa entender tudo. E a última dica é cuidado com a autossabotagem. Eu sei que isso pode soar meio papo de coach, mas eu juro que não é. Quando você gosta muito de algo, você não vê o tempo passando ali. Você tá jogando um jogo, você não vê o tempo passando ali. Você tá assistindo um filme legal, uma série legal, você não vê o tempo passando ali. E com o livro pode parecer muito forçado, mas a autossabotagem que eu tô falando aqui é, por exemplo, você tá lendo lá, mano, não aguento mais. Aí você vai lá e vê quantas páginas faltam pra acabar esse capítulo. Mano, isso é a pior coisa que você pode fazer, tá ligado? Nunca faça isso. Nunca olhe quantas páginas faltam pra acabar o capítulo. Nunca faça isso. A mesma coisa com uma aula que tá chata. Nunca olhe quantos minutos faltam pra acabar. Você só fica olhando pro tempo e tal, e você esquece do que você tá fazendo de fato. E isso é uma autossabotagem. E sobre isso, eu quero dizer que você não pode tratar a leitura como se fosse um peso. Entende? Você não pode tratar ela como se fosse uma obrigação. Você não pode tentar se forçar a fazer isso, sabe? Tem que ser algo natural, algo simples. Por isso que eu falo pra você escolher um livro de um tópico que você gosta, que você já tem interesse. Isso para você criar o hábito, porque é muito mais fácil você não desistir de uma leitura que você tá entendendo tudo, que você tá engajado e que você gosta do conteúdo. Então, não tenha pressa para acabar a sua leitura. Tipo, só aceita que você tá ali, aceita que você tá lendo. E, cara, essa dica é muito boa porque isso serve pra qualquer coisa. Tipo, você tá lavando prato, você não gosta de estar lá. Só aceita que você tá lá e continua fazendo, cara. Não fica, tem que terminar. Porque isso não muda nada o que você tem que fazer. Só aumenta o peso, entende? Então, quando você se vê querendo olhar quantas páginas faltam pra acabar o capítulo, cara, pensa, eu não vou fazer isso, eu só vou continuar lendo, focado aqui no que tá acontecendo. E também é super importante que você entenda que às vezes você tá cansado. Então, pare de ler antes de você cansar. Porque aí quando você começa a cansar, cara, você já vai levar tudo muito arrastado, aquilo vai parecer muito chato. Então, pare de ler quando as coisas estiverem interessantes. Pare de ler antes de você ficar exausto. Então, as minhas considerações finais são que você deve comprar um livro sobre um assunto que você gosta, um livro não muito grande, que você não deve tentar ler muito num dia. Tipo, começa devagar, cara, começa devagar. Eu sei que você pode até estar um pouco empolgado, você comprou um livro que parece muito da hora, começa devagar, você não vai se arrepender disso, te garanto. Cara, esse livro aqui se chama A Quarta Asa. E é o livro que eu mais odiei ler. Eu parei na metade. Eu passei da metade, na verdade. E eu desisti de ler, mas não foi porque, você não tava conseguindo manter seu hábito. Não, eu tava. Eu tava conseguindo bem, e a linguagem é fácil. Só que, cara, não é o meu estilo. Tava indo até que legal no começo, mas eu tava com a expectativa de que ia melhorar, sabe? Eu tava lendo meio que com a expectativa de que ia melhorar. E não melhorou, só piorou. Tipo, nada contra o livro, nada contra a autora, mas
é um livro que não é meu estilo, é um livro que parece uma fanfic. E, tipo, eu digo isso sobre estilo porque, sabe, o meu estilo que eu comecei a ler, que eu comecei de verdade, que eu comprei o meu primeiro livro, foram livros de autoajuda. E nada contra quem gosta de livros de autoajuda, mas definitivamente não é o meu estilo. E talvez, se você acha que você gosta de livros de autoajuda, você deve experimentar outras coisas diferentes. Lógico, tem muito livro de autoajuda que é bom e tem muitos que são horrorosos. A maioria, eu diria. Lógico que você pode ler um livro para aprender uma habilidade, mas a verdade é que os livros que falam sobre assuntos que não sejam de autoajuda, mas tipo uma biografia ou uma história mesmo de ficção, eles vão te ensinar muito mais do que qualquer livro de autoajuda te ensinaria. Essas são as coisas que eu percebi que estão me ajudando a começar esse hábito de ler. São coisas que eu percebi enquanto eu estava lendo e eu quis compartilhar aqui com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se gostou e se inscreve aqui para receber mais.